Se estivesse feito quando está feito, então seria bom que fosse feito com rapidez. Se o assassinato não trouxesse consequências e a morte dele levasse tão somente ao sucesso. Se o punhal no seu peito fosse o fim de tudo desse lado da eternidade, então viveremos sem nenhum temor. Mas quase sempre pagamos pelo que fazemos aqui mesmo na Terra. Ensinamos como derramar sangue e depois nos tornamos vítimas de nossas próprias lições. Essa justiça imparcial força-nos a engolir o nosso próprio veneno. O rei veio até aqui porque confia em mim por diversas razões. Primeiro, porque sou seu parente e leal súdito. 2 motivos poderosos contra o ato. Depois, porque sou seu anfitrião, que deveria bater a porta na cara do assassino e não erguer o punhal eu mesmo. Além do que, esse monarca lida tão bem com o poder. É tão íntegro na maneira como conduz os interesses de seu povo, que as suas virtudes irão se sobressair mais ainda diante do horror causado por sua morte. E a piedade, tal qual o recém-nascido, gritará tanto por causa do maldito crime que uma chuva de lágrimas irá afogar o vento e inundar o nosso reino. Não tem nada que me instigue a ir adiante, a não ser a minha ambição, que de tão grande só poderá levar a minha própria ruína. Esse é um trecho de Macbeth, peça de William Shakespeare. Eu sou Gabi Deali. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Chegou o momento do ano. O Bill do ano. Que o Bill veio aí. Porque nós somos assim. Tem uma característica de André e eu, que é o quê? Lealdade. E aí, André, a pergunta que a gente sempre faz aqui, que tá virando um clássico do Livros em Cartaz. Pois não. Vamos lá. Pois não. Você se lembra quando você leu Macbeth pela primeira vez? O Shakespeare, eu li muita coisa adaptada. Por isso que a gente já falou sobre as adaptações aqui, né? Para infantis. Só que o Macbeth, eu não vi adaptação. E aí eu ficava assim, depois mais velha, né? Porque dessas grandes peças, todas elas eu li primeiro em adaptação. O Hamlet, O Sonho de uma Noite de Verão, Muito Barulho por Nada. Mas o Macbeth não. E aí eu vim ler já mais velha o Macbeth. Já antes da faculdade, mas ali jovem adulta, ali com 20 anos e tal. Hoje, relendo, né, que fazia muitos anos que eu não relia Macbeth, eu entendi por quê. Porque ela é extremamente... É um Tarantino. Ela é muito violenta. Assim, e aí eu falei, ok, eu acho que adaptar isso para o público infantil não seria de bom tom, eu acho. Porque ela é muito violenta. É que ela, eu acho que ela é muito violenta e porque, por exemplo, Hamlet tem o seu momento de violência, de extrema violência, mas ele tem um lugar, que é um lugar do final ali, que você chega naquele momento que começa a matação de gente. Aqui, parece que do meio da peça, mais ou menos, assim, claro, tem a morte do rei em si, no começo, mas ali, mais ou menos no meio da peça, no segundo terço da peça, já começa. Não, e ela é assustadora. A peça em si, ela é assustadora, né? Por isso que algumas pessoas dizem que ela é meio precursora, diferente de Hamlet. Porque Hamlet tem os fantasmas, tem o fantasma especificamente, mas é um fantasma que ele menos dá medo, né? Então ele... É claro que quando ele aparece, e o Shakespeare ele é muito competente nisso, mas depois, né, existe um período que ele fica horas conversando com o Hamlet filho, o Hamlet pai conversando com o Hamlet filho, que a gente meio que, entendemos por que temos esse fantasma aqui, tá tudo certo. Aqui não é bem o fantasma, são aparições,
e bruxas, né? Que já são... Sim. Assim, elas já começam te dando o tom do que vai ser a peça. E não é à toa que eu acho que tem tanta coisa vinculada a essa peça de superstição. Né? Porque ela é cheia de superstições, essa peça. É muito comum no teatro, né? E a gente já falando disso, acho que é legal e que vale a pena. Eu não sei se Gabi sabia disso, porque, na verdade, o que acontece? Existe uma maldição. Dizem que existe uma maldição para essa peça. Tanto que as pessoas que vão... Não sabia, não. Não sabia? Não. Então, o que acontece? Ela é chamada de The Scottish Curse. Isso eu sei. Por quê? A primeira vez que teve alguma... Qual é a origem da lenda dessas maldições dessa peça? A primeira é que, como o Shakespeare colocou bruxas, e ele colocou encantações e feitiçarias reais na boca dessas 3 bruxas, que dizem isso, né? Que é aquela cena do caldeirão ali do Otto 4. Que bruxas de verdade, a gente tá falando de 1500 e pouco, tá, gente? 1600 e pouco. Então, que bruxas de verdade teriam ficado enfurecidas e tinham rogado uma praga na produção. E por que falam isso? Porque quando a primeira vez que ela foi encenada, na estreia, um ator que foi escalado para fazer a Lady Macbeth, porque a gente tem que lembrar que eram homens que faziam, então foi um ator que foi escalado para fazer a Lady Macbeth. Teve uma febre e morreu antes de subir no palco. E aí que o Shakespeare que teve que fazer essa peça no lugar desse menino. Assim, alguns historiadores contestam, mas essa história colou ali. Então, assim, já teve alguma coisa ali na primeira, já na estreia. Outra coisa que o pessoal fala também, por conta dessa origem dessa lenda, é que é uma peça, ela é, de fato, ela é mais curta, ela é a tragédia mais curta do Shakespeare, e é a que tem mais ação de todas elas. Então, e o público ficava maluco, né? Só que dizem que ela que estava à beira, quando o teatro estava à beira da falência, porque teve muitos altos e baixos, a gente está lembrando que teve uma época de peste, que o teatro fechou, então tem todo um movimento. E aí diz que associam essa peça à desgraça financeira dos teatros. Nossa! Para além disso, tem toda a complexidade técnica da peça. E aí, por exemplo, que tem muita cena que é no escuro, espada real em cena, fumaça. Então, tem muita coisa assim. Então, as chances de acidentes, elas eram muito altas. E aí eu vou falar de alguns acidentes que aconteceram com pessoas que fizeram essa peça. Por exemplo, teve a estreia que eu falei, teve o assassinato no palco, né, em 1672. Nossa. Porque, pois é, o cara matou o cara matou o ator que fazia o Rei Duncan ao vivo, no palco. Gente, que... Que isso? Porque ele usou por engano uma adaga de verdade. Lembra da história que a gente falava do corvo? Que o cara deu um tiro de verdade? É a mesma coisa. Então, aconteceu a mesma coisa. Usou uma adaga de verdade ao invés de uma adaga de mentira. Matou o cara, o rei foi morto. Que mega que era o história ator boa. No coisa. Aí tinha o tal do motim do Astor. Eu ainda tô digerindo a adaga de verdade, gente. Isso. Aí tem outra, o motim de Astor Place, que é de 1849. Tá, mas mais em moderno. Nova York, mas é século XIX já, né? Sim. Em Nova York, uma rivalidade inflamada entre fãs do ator britânico William Macready e do ator americano William Forrest, durante a temporada de Macbeth, gerou uma revolta popular com mais de 30 mortos e 120 feridos. Tá, gente. Cuidado aí com essa peça. O pessoal fala que é só time de futebol que dá Exato, isso aqui, ó. Olha só. Macbeth não nos deixa mentir. Em 1937,
o Laurence Olivier, que a gente já conhece, enfim, né? Muito famoso por conta das peças de Shakespeare, ele quase foi atingido por um peso de cenário que despencou. Nossa. De lá de cima. Só coisa leve. Só coisa leve. Aí, em 1947, o ator Harold Norman, que abertamente debochava da maldição, foi ferido mortalmente durante a cena de luta de espadas no palco e faleceu semanas depois. Nossa. Em 1948, a lista não acaba. Tá, gente. 1948. A pior tragédia é sempre a próxima, repare. É sempre a prova. A atriz Diana Wynnard decidiu fazer a cena do sonambulismo de olhos fechados. Ó a ideia também, né? Não dá. Após dizer pra imprensa que a maldição era uma bobagem. Tá. E despencou da altura de 4 metros no fosso da orquestra. Então, assim... Olha, você sabe que o pessoal que lida com magias sempre diz que se você acredita ou não acredita, não interessa muito, mas você precisa respeitar. Isso, pois é. A deferência... Não acredita em bruxas, mas que ai, lazar. Então, assim, você precisa o quê? Fazer uma deferência, respeitar, porque, gente, não vai inventar aí, ó, de fechar o olho na cena do sonambulismo. Do sonambulismo? Não dá, então. não dá. Aí já é demais. E aí, hoje em dia, né, qual que é a maior superstição dentro do teatro, né? Para você, que você tá na peça, imagina, calcule como que isso se dá. Você está fazendo a peça Macbeth no teatro. Claro. Uhum. Só que você não pode falar o nome da peça. Tá. Você só pode falar quando o nome do personagem, você vai falar o nome da personagem. Tá. Então você não pode dizer assim, nós estamos aqui. Você não pode simplesmente falar a palavra Macbeth dentro do auditório, ou no camarim, ou na coxia. Você não pode falar. Entendi. Você não pode, é considerado. Porque é considerado blasfêmia. Imediato já. Ou você fala que é a peça escocesa, ou você fala que é a peça do bardo. Mas você não pode falar. Mas eu falei. Vou morrer. Não, porque tem um ritual de purificação. Fique tranquilo. Fique tranquilo, que eu vou dizer pra você como Andréia trouxe aqui, se você estiver no desespero, lembre-se do programa. Isso. Trago a pessoa amada. Exato. Em 3 dias. Ouça livros e cartazes, sobreviva. Sobreviva. Vamos lá. O ritual de purificação, tá? A pessoa deve sair do prédio do teatro imediatamente. Então você falou Macbeth, vai embora. Tem que sair. Uhum. Dar 3 voltas em torno do próprio eixo, em volta do prédio. Cuspir sobre o ombro esquerdo. Como fazer isso, eu não sei, tá? Tava escrito lá. Dê um jeito. Você quer continuar vivo? Você dê seu jeito. Falar um palavrão ou citar uma frase de outra peça do Shakespeare. Geralmente Hamlet ou Sonho de uma Noite de Verão. Eu amo geralmente Hamlet. Tipo, preferencialmente, tá? Bater na porta do teatro e pedir permissão pra entrar de novo. Tá. Entendeu? O bagulho é terrível. O bagulho é lá, como diz o saber popular, o buraco é mais embaixo. É isso. Ou como diria os mano daqui, o bagulho é louco. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Entendeu? Não, também pudera, né? Porque a gente tá falando de uma peça, como a Andréia tava dizendo, eu concordo plenamente. Eu acho que tem o estilo Tarantino, vamos dizer, vamos nos apropriar do que a Andréia colocou. E eu acho que as duas coisas que mais deixam a peça densa e vem aí o que mais me agrada, que é mesmo a questão mística, mágica, talvez seja a palavra. Uma questão mágica, que eu acho que é algo que traz uma densidade muito, muito forte para a peça, que traz até um quê
de baixa energia mesmo, assim. Não sei explicar, mas... E aí tem o consequente enlouquecimento. Tem todas as consequências de quem mexeu com aquilo. Tem um cheirinho de Édipo Rei aí nesse Macbeth. Nesse Macbeth que descobre o que vai acontecer com ele, que acontece realmente, mas de uma maneira muito trágica, muito catastrófica, muito... É porque toda vez que a gente fala de previsão, de sina, de destino, e ele está muito ligado com esse destino grego, né? Ainda é muito colado com essa coisa da fatalidade grega, né? Que eu não vou fazer, que é aquela discussão do Édipo, como você trouxe. Que, eu descobri que eu vou matar meu pai e vou casar com a minha mãe. Isso. Então eu vou embora daqui. Só que enquanto ele tá fugindo... Exato. Ele Ao está indo tentar fugir... É isso, que é o que mais ou menos acontece aqui. Só que aqui a previsão, né, ela na verdade é um catalisador para a ação dele. Né? Diferente do não quero fazer, vou fazer, porque só fazendo desse jeito é que eu vou conseguir alçar o que falaram para mim que eu vou conseguir. Então tem sempre essa história do ovo ou da galinha. Se ele soubesse disso, será que ele teria feito? Então... é sempre ambíguo nesse lugar, né? E eu fico um pouco com a impressão que o Shakespeare tem esse personagem, vamos dizer assim, que ele tá um pouco na transição, porque o Hamlet tem um pouco dessa espécie de crise com seguir ou não seguir o próprio destino, é o fatídico ser ou não ser. Aqui a gente também tá falando de um... Não dá pra chamar de herói? Não. De um personagem... Ele é um herói trágico. Ele é. Então tá. Então, um herói, digamos, que... ele tem uns momentos de crise que são rapidamente tolhidos por essa mulher muito ambiciosa e muito determinada, que é a Lady Macbeth. Mas ele tem uns momentos em que ele oscila acerca, assim, do tipo, mas legal, isso me foi predito, eu fiquei tentado, porque ele fica muito tentado quando acontece. Sim. Ele escreve pra ela muito, assim, ao mesmo tempo que ele não deliberadamente pensou em fazer algo, mas ele tem uma tentação com aquela predição que em, acho que 2 ou 3 momentos ele oscila sobre dar esse passo ou não. Então acho que tem aqui eu não nem digo que é do Shakespeare, talvez fosse vocês que são das letras que talvez isso... Fico com a impressão de que talvez fosse um período, assim, da história em que isso fosse um debate. Porque parece que tem uma diferença, né? Não é o Édipo, a gente não tá falando de um sujeito que deliberadamente corre do seu próprio destino. Isso. A gente tá falando do sujeito que oscila sobre esse destino. Ele não quer, mas ele quer. Ele quer que aquilo aconteça, mas ele meio que não sabe como fazer aquilo acontecer. E ele contribui para que aquilo aconteça, mas sempre oscilando. Ele tá sempre, mas poxa, ela disse que eu vou virar o rei, vai acontecer tão naturalmente, é tão difícil que aconteça naturalmente. É isso. Né, assim, é tão marcado isso pra mim, me lembra muito Hamlet, nesse lugar do destino, do embate desse herói, desse herói que... gente... No caso, essa coisa é uma coisa que eu gosto muito, Gabi sabe. Principalmente por conta dos gregos, que essa coisa da fatalidade grega, ela é implacável. Né? E aqui é essa
essa coisa entre o livre-arbítrio e o destino. Isso. É um outro lugar, né? Então, para quem nunca leu Macbeth, faça isso por si. Porque nossa, eu amei. Você gostou muito, né? É a sua primeira leitura de Macbeth. Minha primeira leitura de Macbeth. E como o André e eu conversamos muito pouco fora do programa, a gente teve uma conversa e o André me disse: o melhor Shakespeare é sempre o próximo. Porque eu escrevi pra ela: Andréia, Macbeth é o melhor Shakespeare. Daí ela me respondeu com toda a sua sabedoria: o melhor Shakespeare é sempre o próximo. E assim, aqui teve essa... Pra mim foi muito... eu gostei muito. Assim, eu sei que tem um peso... Mas eu já, a essa altura da minha vida, eu já admiti pra mim mesma que eu gosto de obras mais pesadas. Eu já tenho que chegar no momento que a gente fica um pouco mais sábia sobre nós mesmas. É isso. E eu acho que eu gosto e eu acho que aqui tem dá um caldo conversar sobre, porque enfim, a combinação dessa crise de Macbeth com essa magia, esse enlouquecer, são temas que me atraem muito. Então eu acho que talvez por isso. E as adaptações que eu assisti foram maravilhosas, assim. Então eu acho que também contribuiu pro fecho perfeito a complementação das nossas... Eu falo das nossas, mas a gente vai se focar em uma. Só que eu acabei assistindo mais uma, que a Andrea sabe qual é, mas vocês saberão em breve. E eu acho que essa experiência também contribuiu para que fosse uma experiência melhor, assim. Eu acho que dos filmes que a gente já assistiu... Esses dois que eu acabei assistindo de Macbeth estão ali... Olha, difícil dizer qual é o melhor, porque eu também gostei de Muito Barulho por Nada. Mas Macbeth... Gostei de Hamlet, mas assim, Macbeth foi uma adaptação que eu acho que até agora... Difícil fazer um top 3, mas eu diria que Macbeth tá ali, assim, pra ficar no primeiro mesmo, assim. Primeiro. Eu gostei muito das adaptações, das duas que eu assisti. Porque eu acho que, apesar... Como a Andrea trouxe aqui os elementos da peça, do quanto ela tem uma estrutura muito... né, tem cenas muito complexas de serem montadas no escuro. Eu acho que cinematográfica, né? Ela tem algo de cinematográfico e de convidativo para que as duas adaptações que eu assisti trouxeram, que é esse quê meio... não é experimental a palavra que eu ia falar. É o teatro filmado, né? Bem expressionista. Expressionista, era isso que eu ia dizer, expressionista. E convida para um expressionismo, assim, para você criar um cenário muito dramático, total. Mais arquitetônico, sei lá, mais trágico, mais dramático. Então, acho que eu fico com uma vontade, assim, de um dia assistir a peça. Sim. Porque deve ser uma experiência muito... Porque eu assisti o Hamlet no Copan. E... assim, eu gostei, mas eu acho... eu vi algumas pessoas falando que é aquela montagem que vai ser o futuro Cine Copan, né? Que eles estão fazendo algumas montagens de teatro lá e tal. Isso. Eu vi algumas pessoas falando e tal. Quando eu vi como era... eu falei, eu sei que eu não vou porque eu não vou gostar. Mas não porque acho que era o Gabriel Leone que estava fazendo o Shakespeare, não é isso? Eu acho que o Shakespeare estava fazendo o Hamlet. E eu acho que ele ficaria excelente mesmo como Hamlet e tal.
Mas eu acho que o Hamlet, ele ainda tem uma... Você ainda precisa, porque, por exemplo, aqui, pelo menos na adaptação que eu assisti, ele não está tão colado no texto. Eu comecei a ouvir e eu falei, as bruxas, sim. O texto, sim. ele é ipsis alguns trechos, sim. Mas não é como o Kenneth Branagh, aquele psicopata, que ele pega a peça inteira e ele filma a peça com o texto da peça. Isso. Aqui não foi isso, foi uma adaptação de fato, né? Não perdendo, não perdendo a essência, a essência de como as coisas eram ditas e até tem trechos fraseado e tal. Tem trechos inteiros, Tem, mas tem algumas coisas que você fala, putz, ele não colocou isso aqui. Pois é. Então, a pessoa que já leu algumas vezes e lembra, fala, bom, acho que eles... Mas, assim, nada que dê problema. Mas no caso do Hamlet, eu acho que toda vez que o pessoal falava vai fazer algo muito experimental com o Hamlet, eu fico um pouco com o pé atrás. Era isso que eu ia falar. Eu acho Hamlet hoje uma peça... a minha impressão, por exemplo, lendo Macbeth, é que ela é quase uma peça épica. Ela é grandiosa, ela tem que ter cenas muito articuladas, com efeito, etc. Ela dá espaço para isso, né? O Hamlet me dá uma sensação de que tem que ser pequeno. Sabe assim? Ele tem que ter... pequeno no sentido do espaço mesmo, assim. Eu acho que tem que... Tem que ser confinado, Confinado, né? Porque quase ele tá numa confinado. crise. Ele tá muito... tem muitos monólogos. Aqui tem se utiliza esse recurso do monólogo para explicar um pouco o que a personagem tá pensando, sentindo e tal. Mas em Hamlet, ele tá te dizendo Não, ele crise. tem solilóquios gigantes, Exato. né? O do ser ou do ser é gigantesco, né? É enorme. E eu acho que tem um porquê disso. Acho que a gente tá falando de uma crise interna mesmo, assim. A gente tem que mergulhar no Hamlet, porque ele tá... Coitado, ele tá num sofrimento absoluto ali. Então, eu acho que quando a gente experimenta demais... quer fazer algo muito grandioso, com... eu também tenho desce num carrinho elétrico, saltitante, põe uma personagem toda colorida. Tipo, não é pra isso o Hamlet. Na minha opinião, tá? Não sou dramaturga. Deus, assim, sabe o quanto eu tenho minhas limitações acerca do teatro. Porque eu não tenho conhecimento de teatro, assim, pra dizer. Mas eu, como leitora da peça, me dá a impressão de que é um dilema interno muito forte. Tem que ser um ator que está... Como a Andrea falou, eu também acho que é um bom ator para fazer Hamlet. Eu acho. Quando falaram que seria ele, eu falei, nossa... Só que, assim, me dá a impressão que a peça, você tinha que ser num teatro que você tá quase grudado nele, assim. Que, sabe, quanto mais perto você tiver e mais fisicamente perto você tiver, mais você vai mergulhar na essência da obra, mais você vai ficar impactado pelo que tá sendo dito, que tá sendo... A sofrência da coisa vai te tocar mais do que se você fizer um show pirotécnico, você falar, vamos, sabe? Ao passo que Macbeth eu acho mais épico, mais assim, grandiosa. Ela é mais épica mesmo. Mais cheia de atores, e gente que entra, e gente que sai, e gente que volta, e gente que briga, e que mal. Tanto que tem hora que você não se fala, tá, esse aqui quem era mesmo? Nossa, eu fiz isso várias vezes. Até eu acostumar com o que estava acontecendo, eu demorei, assim, um pouco. É isso, eu acho que você tá corretíssima. Eu fico mesmo com essa impressão, assim. Então, não é que eu assisti, não é que eu desgostei da peça, mas eu acho que poderia ter sido melhor. A experiência poderia ter sido pensada de uma outra maneira que talvez impactasse mais quem tá assistindo. Não sei. Eu me impactaria mais, com certeza, porque eu me conheço, mas eu fico com a impressão de que
é isso, entendeu? Não é uma peça pra você sair gritando, é uma peça justamente pro contrário, assim, é silencioso, é minimalista, é isso. Talvez ali no final só, né? No que final, aí é o sim. banho de sangue, né? E talvez ficasse até bonito o contraste Isso. do pequeno com o grande no fim, pro grande fim. Mas a impressão que me dá, no geral, é que teria que ser bem fechadinho, assim, bem pequeno, pouca gente, talvez próximo. Não sei, fico com essa... Sei lá, essa impressão. Assim, aqui não. Aqui eu acho que quanto mais grandioso, talvez melhor. Fico com essa impressão, né? Mesmo a gente vendo essa culpa e essa paranoia Sim, e tudo corroendo essas personagens, né? Porque é isso depois, a gente vai vendo essa... Mas é porque, no caso do Macbeth, é algo de fato para fora, é algo político. E eu acho que o político, ele é da esfera do público mesmo, da grandiosidade. O Hamlet é casos de família, entendeu? Sim. Cristina Rocha poderia aparecer e falar assim: sobrinho diz que tio matou o pai para casar com a mãe. Entendeu? É isso. Total. Entende? Eu acho que tem esse lugar, assim, de casos de família, no caso do Hamlet, entende? Então, e aqui não, aqui é extremamente político, é briga pelo poder, e eu acho que a gente não poderia ter pensado em outra peça no momento como estamos hoje. Porque é isso, entende? Assim, como não resolver um problema Como não político. resolver um problema político. É isso, é bem por aí. Certo? Vamos à história. Bom, primeiro que a gente não vai falar aqui sobre o Bill. O Bill. A gente já está falando sobre o Bill há muito tempo. Exato, né? exato. O que a gente pode falar do Bill agora, sim, né, é sobre quando que ele escreveu essa peça, que foi ali em meados de 1606. E aí a gente tem, só para a gente falar um pouquinho do período em que ele escreveu a peça, é esse período que Betinha I morre. Lembramos que Betinha I tinha um nome que era o quê? A Rainha Virgem, que é porque ela não tinha filhos, ela não deixou sucessores. E aí quem acaba assumindo o trono da Inglaterra é o Jaime I. Né? E que a gente está num momento muito fraco dessa coroa britânica, porque você tirou uma Stuart, que era a pessoa forte ali, uma Tudor, na verdade, que era uma pessoa forte ali, né? Acabou ali a dinastia Tudor. E você coloca um Stuart, que é escocês. Ora, veja você, como quem? Como Macbeth. E as tensões pelo poder estão muito... Tá tudo muito maluco, tanto que é nesse período que... Lembra lá do V de Vingança, que a gente falou? Lembra do Guy Fawkes, da Máscara? Então, é nesse período aqui que acontece o incidente, que é aquela conspiração da pólvora. Isso. O que é a conspiração da pólvora? Eles iam explodir o parlamento inglês, que é o que o V consegue no final do quadrinho, mas aqui não. Né? Então, porque eles querem matar o rei, o Jaime I, em 1605, porque eles querem, na verdade, restaurar o catolicismo e o poder na Inglaterra. Né? O Guy Fawkes, ele acaba sendo preso antes com esses explosivos no dia 4 de novembro. Remember, lembra? Isso, sim. É isso, do 4 de novembro. E aí, o que a gente vai ver é que o Shakespeare faz uma amálgama de histórias, né? Então, esse Macbeth, ele é uma figura histórica do século XII, que é chamado... E ele acabou fazendo uma amálgama de várias nobres escoceses que ele encontrou
nas Crônicas de Holyshed, que é uma versão popular do século XIX da história da Grã-Bretanha e da Irlanda. Nossa, mas o Shakespeare copiou, a gente já falou disso aqui. Ele acaba pegando histórias que são populares em outros lugares, né? Romeu e Julieta, ele fez isso, o próprio Hamlet, ele fez isso. Então, ele vai pegando essas histórias e ele reconta mais ou menos aos moldes que a gente vê também na tradição grega, né? Uhum. A gente vai ver uma sorte de recontagens Sim. de mitos e lendas e, enfim. Shakespeare ama isso. É isso. Então, porque ele ainda está muito colado nessa forma tradicional de fazer de teatro. Sim. Né? Então, é claro que com ele vem a coisa da estrutura em 5 atos, existem outras coisas que acabam, né? Mas essa coisa do alto, né? Por exemplo, a tragédia, ela sempre vai falar desse nobre, né? Desse rei, desse príncipe, enquanto a comédia vai falar de pessoas ali da classe média, mais ordinária. Então ele ainda está muito ligado a esses valores clássicos do teatro. Né? Então não tem muito, nesse caso, não tem muito o que fazer. E aí, vamos então à peça, para a gente falar um pouquinho mais de... Vamos à peça. Então vamos lá. Como a gente já tinha avançado um pouco, né? Ele escreve em 1606. Uhum. Então, gente, a gente tá falando de uma peça que tem 420 anos. E, gente, é muito tempo, né? E a gente olha e fala, gente, a gente ainda tá falando desse cara, tipo, né? Caraca. Isso muito... quer ficar pra história, hein? É isso. E eu acho que em momentos que estamos hoje, isso vai ser cada vez mais raro. Enfim. Eu acho a mesma coisa que você. Cada vez mais raro. Muita coisa vai se perder, muita coisa não vai nem chegar à luz. Né? Pois é. Porque não vai ser entendido. Né? Então, e muita coisa, no caso do Shakespeare, não. Porque ele foi entendido no período dele e ele era sucesso de crítica e de público, digamos assim, né? Como o pessoal gosta de falar. Mas teve pessoas, por exemplo, como Mozart, que na época dele não era reconhecido, né? Sim. E que foi se tornar o grande, o que ele se tornou depois. Ele foi reconhecido depois da morte dele e tal. Então, e hoje em dia eu não sei nem se essas pessoas chegam a ter alguma luz, né? Porque, enfim, mas aqui é só a minha não esperança falando um pouquinho. Vamos lá. Gostei da não esperança. Né? A estrutura da peça. Como a maioria das tragédias do Shakespeare, ela tem 5 atos. Todas as peças, basicamente, são formadas de 5 atos. E todas em verso branco. Para quem não lembra, verso branco, lá da escola, que é aquele verso que a métrica não tem rima. Ele tem uma métrica, mas não tem rima. Então, ela pode ter as sílabas poéticas ali, mas ela não tem rima. E tem rima com as entidades sobrenaturais. Então, a pessoa normal, ela vai falar com versos brancos. Tá. E as pessoas, né, os seres sobrenaturais vão falar com rima. Até porque tem essa coisa da palavra mágica, né? Enfim, que acaba sem. Normalmente tem uma rima, né? Então, daqui a coisa ele acaba mantendo isso. Se a gente for falar de alguns temas a respeito da peça, a gente pode falar da desmedida, que também é um termo muito comum da grega,
da Grécia em si, que essa coisa da desmedida, e no caso aqui da peça, a desmedida é a ambição, né? Essa ambição desenfreada que esse casal, esse rei e essa rainha possuem, né? Sim. A culpa e a paranoia. É bom. E depois a gente vai falar por quê. Pois é. E essa ilusão que a gente falou um pouquinho antes do oráculo, né? É muito comum que histórias que têm oráculos, que esses oráculos eles vão ser interpretados de forma incorreta. Então, e aqui o oráculo é a bruxa. É a bruxa. Pois é. É a bruxa. Porque normalmente... A bruxa não, as bruxas. As bruxas, porque o que acontece o que ele usa aqui são as 3 bruxas. Que normalmente... que são... A gente... Para quem escutava Perpétuos lá atrás, que a gente falava bastante disso por conta do Sandman, que a gente vai ter sempre essa entidade de 3 mulheres, que é essa mulher... às vezes elas vistas como as 3 graças, aquela que é 3, Cloto, Lachesis e Atropos, Tisífone, Alecto e Magara, Diana, Mary, Candy, Cynthia, Mildred e Mordred, Donzela, Mãe e Velha. Então, sempre a gente vai ter essa tríade de mulheres ali que vão estar sempre nesse aspecto ou são deusas, né? Então, por exemplo, a gente tem as fúrias, que são 3, né? A gente tem as 3 graças, que são 3. Né? Então, estão sempre nesse lugar dessa representação dessas 3 idades femininas. Então, que é a mulher, né? A menina, a virgem, a mulher e a anciã. É sempre nesse lugar. Ou, no caso da Cloto, Lachesis e Atropos, que são aquelas que cortam, que são do destino, né? Que cortam eu pensaria, a minha e referência é essa, inclusive. Então, mas todas elas, tanto que tem as fúrias também, que são 3. É verdade, as fúrias. Sempre são 3. Então, são essas... E aqui ele também coloca 3 bruxas. Isso. Eu vou falar um pouco, falando dessas bruxas, da nossa adaptação. Eba, vamos. Fala. A adaptação que a gente assistiu, que a gente focou, na verdade, né, para falar, é a adaptação a mais recente, que é a da Apple. Isso. É do Joel Coen. Dos irmãos Coen. Exato. Que é com... Quem faz o Macbeth é o Denzel Washington. E aqui foi muito engraçado, porque Gabi me mandou a seguinte pergunta. Andréia, qual adaptação que a gente vai focar? Porque tem tantas. E aí eu falei, bom, acho que tem que ser numa mais recente. Quais eram as 2 mais recentes? Era essa e a do Fassbender, com a Marion Cotillard, como a Lady Macbeth. Aí ela falou assim, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei, então, eu gosto do Denzel. Aí a Gabi, então tá. Então tá eu já tinha assistido. Eu fui facinha. Eu já tinha assistido a do Fassbender. E aí? Então, ela é mais um filme... Eu via o trailer... Artisticamente, essa é melhor. A que a gente escolheu. Isso, eu imaginei exatamente isso. Por que eu lembrei das bruxas e lembrei disso? A atriz, porque é uma atriz, porque a gente tá falando que são 3 bruxas, 3 bruxas. Mas só a Catherine Hunter que faz as bruxas. Nossa, ela tá muito bem, né? Ela tá muito bem. Gente, tá assim Ela tá assustadora. A primeira cena... É assustadora. O que ela faz com o corpo ali? E ela se aproveita muito bem do fato... Porque o filme é todo em preto e branco. Isso. É expressionista. Nossa, que lindo aquilo. Assim, claro, é medonho, mas eu acho de uma
qualidade Não, de é atriz que é um espetáculo. Porque ela tá... a primeira cena, ela tá assim... Ali tem uma emulação... Uma emulação é essa palavra? De um corvo. Isso. E ela é esse ser mágico. Então, a gente tá falando de uma bruxa que se transforma, que tem a transmutação. Eu acho que o que tentou ser mostrado ali era um pouco isso. Então, ela tá no chão e é só ela, assim, agachada numa posição muito específica, contorcionista, assim, com o corpo... E ela é uma mulher bem mais velha. E ela tá com a perna em cima do ombro. Eu falei, gente... Isso, ela tá como uma contorcionista mesmo, assim. E aí, por exemplo, o que seria normal se eu vou pegar uma maçã, por exemplo, o Gabi vem e me dá uma maçã. E ela fala assim, estende a mão. O normal é você estender a mão com a palma para cima. Isso. Não, ela faz tudo com a palma para baixo. E tudo um pouco ao contrário. É tudo ao contrário. E aí você dá um estranhamento. E aí, o que pra mim pegou? Porque eu já sabia que iam ter as 3 bruxas. Tô esperando as 3 bruxas lá. E eu tô vendo que ela tá falando sozinha. Porque, na verdade, as 3... Por que ela tá toda contorcida daquele? Porque as 3 estão contidas ali. E aí, num determinado momento, e isso pra mim, assim, foi a coisa mais... Uma das, né? Porque eu acho que esse filme, ele é lindo num tanto. Você precisa assistir. Eu acho que o curso ideal é você ler a peça. Isso, eu também. E depois assistir ao filme, mas assistir de fato, assim. Tipo, já sei do que se trata. Isso. Não vou me importar com texto, não vou... Vamos porque assistir. Porque a questão do texto acho que pega. Eu acho que pega também. Muitas questões como muitas outras peças do Shakespeare para nós. Sim, como a Andrea bem pontuou, tem 400 anos de diferença. E não apenas isso, porque os textos de Homero, idem. Então, assim, super... Inclusive, 4 vezes mais longe que isso. Mas, eu acho que digamos, a gramática britânica, eu acho muito mais difícil de se acompanhar. Principalmente porque nós não falamos o idioma, assim. O inglês, exato. Eu acho que dificulta muito para quem não é... E eu acho que vai além disso. Eu acho que, por exemplo, se fosse o filme do Fassbender, eu acho que a gente não pegaria tanto. É que esse é um filme que ele é um filme para ser visto, ele não é um filme para ser lido. E a gente tem a problemática de, se eu vou assistir um filme legendado, eu vou ler esse filme. E eu vou perder muita coisa. Por isso que eu tô falando. Leia a peça antes. Já que já existe essa possibilidade. Se você não é fluente em inglês, e tem que pensar que não é de um inglês qualquer, é de um inglês shakespeariano, que é outro lugar. Ou você abre mão de ver a atuação e pega dublado e vá com Deus, e é isso aí, tá tudo bem. Ou você lê o texto antes e esquece o texto na hora, porque você vai ter o contexto. Isso, você vai saber o que tá acontecendo. Isso, exato. Você não precisa ter o texto totalmente ali, grudado em você. Você vai ter. É claro que o texto é super importante, a gente tá falando de Shakespeare e tal, mas você li o texto. Agora vamos assistir ao filme. Por que eu tô falando disso? Porque, gente, depois que ela faz tudo isso, que ela tá lá conversando ela sozinha, eu tô lá, gente, mas ela tá falando, e eu tô, mas cadê as outras bruxas? As outras bruxas não tá aqui. E aí você começa, mas tinha que ter 3 bruxas, só tem essa mulher aqui falando. Será que ela tá aqui na maluquice dela, achando... E aí tem um lago, uma poça d'água, sei lá o que é aquilo. É um negocinho de água, assim. E aí ela levanta, ela pega Nossa, aquilo é bonito num tanto. Ela pega uma
uma capa porque tem que lembrar que a gente tá num campo de batalha. Isso. Então, é morte pra tudo quanto é canto, é corpo, não sei o quê, é roupa deixada no chão e tal. E aí ela pega uma das capas ali, ela põe em cima de si. E aí ela fica em frente a esse laguinho ali, na beira essa do poça lago d'água e tal. E aí, a hora que ela faz isso e que aí aparece o Macbeth chegando. E aí a gente as vê novamente, o que eles fazem? Eles colocam ela e as duas outras. E as outras duas no reflexo desse laguinho, dessa poça d'água que tem ali. Ela sozinha em pé e as outras duas embaixo. Coisa no reflexo. Sensacional, cara, aquilo. Que coisa linda aquilo. É lindo, lindo. E ao longo do filme, eles vão trazendo esses efeitos. Isso. Em outras circunstâncias, o tempo todo tem esse referencial que você só vê ela, você só vê uma, mas elas em outras circunstâncias, isso. Você está... É muito bom. Você sabe que tem 3. Porque você percebe, visualmente mesmo, não é isso. como se você falasse, não, tá, dá pra deduzir. Não, eles usam efeitos visuais pra trazer a presença das 3 pra quem tá assistindo. E é bonito num tanto esse filme. É bonito num tanto. Gente, assistam. Por favor. Façam esse... Faz. Mas assim, num dia que você estiver bem, porque... Isso, também acho. Né, tem que estar bem. Porque... Tem que estar bem, porque é pesado. E porque... É pesado, não tem outra palavra. E, eu assisti também, aproveitando que a Andréia já abriu essa frestinha. Essa janela. Exato. Eu assisti também a adaptação feita pelo Orson Welles. Pois é. Você falou. André. Eu não falei nada. Eu só falei, pois é. Mas olha, eu estou sentenciada nesse programa. Ai, André, olha. Só você. Enfim, assisti, né? E aí, assim, gente, olha. Tem completo no YouTube. Eu assisti direto no YouTube. E eu acho que tem a única coisa que eu ia comentar, por isso que eu tô trazendo ele, é que a única coisa que eu sinto falta, e olha que eu achei essa adaptação que a gente trouxe aqui praticamente perfeita, mas eu sinto falta da coroa. Ai, meu Deus. Da coroa que o Orson Welles fez. A direção é do Orson Welles? Eu não lembro se é. Eu acho que sim. É a direção dele? Então, não, é produzido e dele? dirigido. Produzido, dirigido, atuado. Pois é. Então, pois é. Assim, e ele ele tá assim... Olha... Ele tá, né, Gabi? Meu Deus, ele tá realmente assim... Tá. Nessa não tem, assim, pra absolutamente nenhuma outra pessoa do mundo que não seja pro Orson Welles, assim. Você fica, gente, ok. Este homem aconteceu no mundo, porque ele tá muito bem. Assim, eu amo Denzel Washington, mas o Macbeth do Orson Welles, você não chegou a reassistir pro programa, né? Não cheguei. Então, assim... Eu vi faz muitos anos. Pois, eu acho que deve ter, porque eu procurei bastante no YouTube... E eu acho que tem cenas fechadas, trechos. É aquela coroa quadrada, isso, né? Isso, uma coroa quadrada, assim, toda diferentona, toda nitidamente colocada ali para que você perceba que é proposital, assim, o artístico, digamos, né, assim. O filme inteiro, como é também o com o Denzel, é a mesma coisa, assim. Você também percebe que tem algo de expressionista
na obra, assim, que é deliberadamente artístico. Que as pessoas falam, tá aqui, eu fiz essa coroa que é totalmente diferentona, bota na cabeça deste homem. E ele... A cena que ele... Ai, a gente vai dar spoiler já? Vamos caminhando e aí a gente fala. Tá, porque tem algumas cenas desse filme do Orson Welles que eu acho que ele está melhor que o Denzel Washington, assim. Porque ele faz um Macbeth totalmente... Maluco, eu acho... Crazy, malucaço. Chega uma... E por quê? O que eu tenho a impressão é que o Denzel segurou... Sim. Foi sábio, assim, ele segura a onda do Macbeth e ele deixa o Macbeth... Você percebe que o Macbeth desandou mesmo bem na derradeira, assim. Você no fala, banquete. Nossa... No banquete, então, quando ele vê o cara lá andando, ele fala assim... Então, sim. Tá andando aí, entendeu? Não, tudo bem, ele tem, mas assim, era essa cena que eu ia falar do Orson Welles. A cena do Orson Welles... Porque assim, por exemplo, o Denzel, no fim, vamos dizer assim, não a cena final, mas aqueles momentos finais ali, que de ele fato... tá consciente, Ele tá totalmente ali a Lucy Crazy. Isso. O Orson Welles, ele já tá a Lucy Crazy no banquete. Você começa a cena e fala, gente, esse homem enlouqueceu, assim. Segure este homem. Pra esse homem. Segure este homem. Deixa que eu seguro este homem. Porque assim, ele está, mas assim, o próprio, assim, devaneios. Ele está assim, totalmente, você olha pra cara dele e você fala, Deus meu, que esse homem enlouqueceu. Entendi. Eu acho que o Denzel ainda, ele tem a coisa do enlouquecer, mas ele vai apresentando esse enlouquecimento pra você. É isso. O Orson Welles, ele já tá no 220. Você já ligou ali na tomada, o cara ligou na tomada. Ele tá, assim, no meio do filme, já fala, ok, entendi. Nossa, ele faz muito tempo que eu vi esse filme. Nossa, veja esta cena em específico do banquete. Eu vou tentar ver, É linda, é muito bem. Ele faz, assim, o que a Catherine Hunter faz aqui. Entendi. Que você olha pra ele e você fala, tá. Assim, ele não precisa te dizer. Ele não precisa. Você olha pra cara dele e você fala, entendi. Ele enlouqueceu aqui, entendeu? Isso aqui desandou. Essa história desandou. E ele te entrega isso, assim. Ele parece que... Ele te entrega isso, assim. Você olha pro rosto dele e você fala, ok, ele enlouqueceu, não precisa... Acabou o filme, entendi já. Não acabou, continue, mas... O Denzel, não, ele vai entregando, assim. Ele faz isso com uma maestria muito... de um controle que ele tem dessa personagem, assim. Tanto que ele foi indicado ao Oscar, né? Muito bem indicado, porque ele tá muito bem mesmo, assim, ele tem um controle. O Orson Welles não, ele é controlado pela personagem. O Denzel não, ele controla, eu acho, a personagem. Enfim. O que acontece? O Macbeth, ele não era uma pessoa má no começo da peça. Exato, não, inclusive ele é super leal. Isso. Ele tá pós-guerra ali, chegando, saindo, né, no caso, voltando, enfim, tá ali exausto, muito batalhador e tudo mais. Isso, leal ao seu rei e tudo mais. Lealzíssimo. Só que o que acontece, né? Então, porém, contudo, entretanto, todavia, ele tá lá, ele e o banco, que é um primo. E é curioso, porque todo mundo se trata como um primo, né? Meu primo, Todos. meu primo, é primo pra cá, é primo pra lá. Que tá ali, que eles estão ali nessa coisa dos invasores da Noruega, aquela coisa toda, e parece que conseguiram dar uma apartada, e parece que o Macbeth é esse cara que conseguiu, que é o grande campeão ali. E, bom, eles encontram essas 3 bruxas que a gente falou. Isso. E essas mulheres falam, olha, você vai ser o Barão de Cawdor. Isso. E vai ser o rei também.
Só que isso também é confuso pra quem tá lendo, assim. Eu, pelo menos, me confundi muito. Eu fiquei tipo, o quê? Do que ela está falando, essa mulher? Você vai entender. Porque a gente não tinha o contexto, né? Não tinha. Então era muito complexo mesmo, a primeira vez que a gente lê. Porque sem o contexto, e a peça de teatro sendo só o diálogo, e alguma descriçãozinha, então fica muito complexo. Muito. Uhum. Bom, aí o que acontece? Ele vai lá, elas viram pra ele e falam, olha, você vai virar o Barão de Caldor e o rei. Só que os descendentes do barco vão ser barco, né? Banco. Vão ser reis. Aí ele fica com aquilo. Contraditório, sim. Super, porque como é que ele vai ser rei? Primeiro, como é que ele vai ser esse barão? Porque já tem um cara. Uhum. Depois, como é que ele vai virar rei? E como é que esse primo dele aí os filhos dele é que vão ser os reis? Os reis. Me explica isso, que eu não tô entendendo. Bom, o que acontece nessa história toda aqui? Aí ele até fala, né? Ele fala assim, mas já existe um Barão de Caldor, né? Depois vão falar pra ele, fala assim, olha, você foi tão bem que o rei tá te condecorando a barão. Ele fala assim, mas vocês estão fazendo isso, estão me emprestando um nome que não é meu? Mas o barão, esse barão aí, ele traiu o rei. Então ele foi executado. Que isso acontecia muito em... Não a traição, né? Também, a traição também. Mas porque o que existe é o cargo. Isso. Então, o que acontece é como se fosse um cargo público. O cara é ministro da educação? Sim, mas ele não é eternamente o ministro da educação. Não. Se em algum momento acontece algo, outra pessoa pode ser o ministro da educação. Então, como só que aqui a gente despede. Lá arranca a cabeça. Toma, próximo. Isso. Exato. Não sei se eu não tenho muita saudade desse período, não. Porque depende da pessoa, a gente não Exatamente. Bom, e aí ele vira esse barão aí. Só que, ao mesmo tempo, o filho do rei é condecorado príncipe, ora pois, né? Ora pois. Tem príncipe ali. Sim. Uhum. E aí ele fica com aquilo na cabeça, porque ele fala assim, bom, elas me falaram a verdade, que eu ia realmente ser o barão, então quer dizer que eu vou ser rei. Quer dizer que vem aí. Vem aí. E aí ele manda uma cartita para a mulher dele. Sua esposa? Mulher, joga água no feijão. Encontra as doidas aqui, que virou pra mim, falou que eu vou ser rei. Cara, pensa. Eu mando uma carta. Ó. Olá. Encontrei 3 bruxas. Cara, Lady Macbeth. Cara, é muito surreal. Mas ele tem o viés de confirmação, que é essa história do cara ter traído o rei e ele ter virado barão no lugar dele. Pois bem. Isso. E a mulher fica... polvorosa. Nossa senhora, mas se olha... Ela já vira rainha própria, mas na hora. Ela já acha que ela é rainha. Já, na hora. E aí a gente vai ter a grande problemática do texto, né? Ele tem algumas. Sim. E uma delas é a Lady Macbeth. Que ela é sempre lida como a grande vilã da história. Por que ela é a grande vilã da história? Porque a Lady Macbeth, ela... Existe uma troca de papéis de gênero aqui. Uhum. O Macbeth, ele pelo feeling dela, ela fala assim, bom, ele vai querer que isso aconteça, que isso ocorra no curso natural das coisas. Uhum. Mas isso não vai acontecer se a gente deixar para o curso natural. Então, eu vou ter que fazer com que esse homem haja
da forma não natural, que é o quê? Matar o rei. Sim. E aí, por que a gente fala que tem essa inversão, de papéis de gênero? Porque ela, textualmente, e a gente tem que lembrar que é um texto de 1600 e blau, e enfim. Ela pede, né, ela clama, ela fala que ela vai que ela vai substituir o próprio sexo, no sentido de eu sou uma mulher, então isso não está colado, isso não é pertinente. A forma como eu vou começar a agir a partir de agora, ela não é pertinente ao que esperam de uma mulher, que é ser a vida e não a morte. Que é ter a compaixão e não a ambição. Isso. Que é nutrir e não matar. Uhum. E ela vai lá e faz a cabeça do marido para matar o rei. Isso, ele volta. Isso. E ele tá... Porque ele oscila, como a gente já falou, ele oscila muito. Então ele tem esse momento de, ai, nossa, que intrigante, eu me tornei mesmo o barão. E aí quando ele encontra ela já, assim, tá resolvida sobre o que vai acontecer. Ele chega e ela já resolveu. Olha, é o seguinte, você vai matar o rei e você vai se tornar rei. Mas os heróis do Shakespeare são todos vacilantes. Eles vacilam. Lembra do Shakespeare, do Hamlet? O Hamlet vacilava o tempo inteiro. Ele ia lá e aqui o vacila, gente. É assim, é um outro, não é o cara que é vacilão. Não é o vacilão. Aqui ele também é vacilão. Também, né? Concordando com isso. Aqui mas ele é aquele também. que ele titubeia. Ele tem hora que ele acha que vai, mas não vai, entendeu? E vai, né? No caso dele, ele vai. Né? Vai. E bom, ele mata o rei. E depois que mata, aí daqui pra frente é só pra trás. Daqui pra frente, aproveitou a primeira cena? Legal? Acabou. Porque agora, depois da morte do rei, o que acontece, né? Ele mata o rei. É uma cena horrorosa, inclusive. É desesperador, Nossa, né? sim, desesperadora. Ele mata o rei e ele volta culpado para falar com a mulher. Ele vacila, como André diz. Né? Ele olha e fala assim, matei, e agora? E ele traz os punhais, que, enfim... E essa mulher, ela quer ser rainha, gente. Ela pôs na cabeça dela que ela tem uma ambição muito maior do que a dele. Isso é fato. E ela não vacila, ela tá, pelo menos até aqui, ela tá muito resolvida do que... Mas todas as vezes... Mas aí é que tá. É isso que eu acho curioso nessa personagem específica. Porque quando ela está consciente, ela é muito assertiva. Determinada. Ela sabe muito bem o que ela vai fazer. Muito bem. O problema é quando ela não está consciente. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas enquanto ela está consciente, ela sabe muito bem o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Né? Não, ela é determinadíssima, assim, muito determinada. Isso. E aí a gente vai ver o Shakespeare, que é um homem do século XVII, colocar na boca, né, 16, 17 ali, colocar na boca dessa mulher coisas do tipo, se eu tivesse um filho, arrancaria do meu seio e bateria nele se isso dependesse. Então ele coloca algumas... Nossa, sim. Algumas definições, algumas descrições nessa mulher que é sim esse embrutecimento e tanto que o termo que ele usa quando ela vai pedir, quando ela recebe essa carta
E ela fala assim, olha, é para que ela seja unsex, que ela seja tirada, que o sexo dela, né, assexuada, que seja tirado dela. Que ela não quer agir como uma mulher, como se espera de uma mulher, né? E eu acho uma das personagens, pelo menos das que a gente já leu aqui, mais descontextualizada. Porque eu entendo que aqui tem algo até de estereótipo. No sentido de, estamos aqui falando de uma mulher ambiciosa, que a única coisa que ela enxerga é essa ambição. Mas, por exemplo, a Ofélia, que é uma mulher que é muito forte, ela tem um contexto para ela ter as atitudes que ela tem. E aqui eu não vejo contexto, sabia? É porque a gente já pega em média res, eu acho que é isso. Porque as coisas elas estão meio que acontecendo, a gente não viu o desenvolvimento disso. A gente acredita que esse cara é muito bom e que ele se torna um ambicioso. Isso. E que essa mulher, ela que vai ser esse estopim para fazer com que isso aconteça. E por isso que as pessoas falam tanto de Lady Macbeth, né? Assim, é uma personagem que, mais do que o Macbeth, é uma personagem que normalmente as pessoas, quando se tem peça, as pessoas perguntam, mas quem vai fazer Lady Macbeth? Porque primeiro que o texto dela eu acho dificílimo. Difícil para uma atriz falar. Eu acho difícil demais, assim, tudo que ela passa. Andréia, mas Ofélia é num outro lugar, né? Sim. É no lugar da loucura já. No caso dela aqui, é de como a gente falou, de uma ambição tão desmedida que o próprio inconsciente dela vai traí-la. Né? Porque como se fosse não natural mesmo. Não natural. A ideia é exatamente essa, é que isso não está ligado a esse gênero que ela pertence. Não mesmo, Que é o ser mulher. Né? Então, e tem isso. E não se enganem, a gente já falou disso aqui de Shakespeare. Os textos são maravilhosos e tudo mais, mas não se enganem. O Romeu e Julieta é um texto moral. Esse texto aqui, ele também é moral. Claro. A gente não está falando de um homem que está falando, nossa, essa mulher aqui, ela vai se empoderar. Não. Ele está mostrando aqui que se você fizer isso aqui, mulher, olha o seu destino. É isso. Então, eu acho me incomoda, assim. E olha que eu adoro a Ofélia, por exemplo. Fala. É que a Ofélia, eu acho que ela não vai por aí, né? Não vai, então. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que o Shakespeare pode fazer mulheres melhores. É isso que eu quero dizer. É que Lady Macbeth é muito forte. E aí eu acho que... muito, muito, muito. Pra ter essa força toda, como mulher, ela é desprovida do sexo dela. É a coisa do que a gente sempre fala aqui do... ela é tão forte que ela é quase um homem. Que ela parece um homem. Ela age como um homem. Tem até hoje isso. Que tem até hoje, exatamente. Nossa, mas ela é assim, ela age como um homem. Ela é tão competente quanto um homem, não tem isso? Sim. Eu acho que é isso, é desprender. É uma personagem muito incômoda pra mim. Ela mas ela é mesmo. E eu acho que eu não sei se ela era na época, eu acredito que não. Acredito que não. Acredito que talvez sim por outros motivos. Isso. Não por esses motivos. Não, acho que não. Acho que pelos motivos contrários, inclusive. Essa coisa da maternidade, essa coisa não, que é muito latente. E é uma fala que me incomoda. Assim, a coisa da violência, né? Que ela fala. Aquela primeira fala dela sobre o meu peito que nutre. Nossa, isso me dá um negócio assim. Eu fico, gente, que mas era precisava, pra chocar mesmo. Sabe? Pra chocar mesmo. Choca até hoje. Choca. É isso. Mas eu acho que precisava
no sentido de essa mulher aqui não é igual a todas as outras. Talvez. Eu acho que é isso. Eu acho que é nesse lugar do... Diferenciar muito, Muito, né? muito. Isso aqui é anormal. É o anormal, é isso. Eu acho que é bem por aí. Tanto que tem essa coisa, porque ela é o cérebro de tudo. Sim. Ele sim. é a hesitação. Que Não, é o assim, papel o que me incomoda é que a gente contrário. já pega ela descontrolada. É isso que me incomoda. Exato. Não tem, assim, é como se, tipo, do nada, se você falar pra ela que ela vai ser rainha, então pronto, entendeu? Eu do tipo, gente, mas que, entendeu? Que mulher é essa? Quem é essa pessoa, né? Exato, muito doido. É isso. Enfim, temos aí, então, esse momento em que... E a partir daí, como a gente disse, a partir da morte do rei, daí para frente, é só para trás. Daí para frente, e é uma cena, como disse a Andrea, muito incômoda, muito perturbadora, assim. Muito. Porque ao mesmo tempo que ele mata ela, porque aí como é o que a Andrea falou, daí para frente é só para trás. Porque ela, enquanto ele está matando... Na hora em que mata, ela ouve uma coruja. Isso. É um presságio, assim, é o início do fim. É o mau presságio, né? Mau presságio, porque é ali que, pra mim, tá dado o que vai começar a acontecer. Isso. Porque ela já fica, eu ouvi alguma coisa, isso não é comum, isso é um sinal, já tem ali já fica temeroso. Isso. Enfim, e aí todo mundo acorda. Na verdade, chega o... Quem que chega? Não é o banco que chega. Porque chega alguém, eu tô tentando me lembrar quem que chega. É o É o Macduff? É o Macduff. Não. Porque é ele que encontra, né? Que encontra, isso. Ele chega... inesperadamente, porque não era para que ele, pelo menos Macbeth e a mulher não sabiam que não era previsto que ele chegasse, e ele chega assim todo pimpão, eu acho que é essa palavra, chega todo pimpão, tipo, cheguei, vim falar com o rei, que ele pediu para eu vir mesmo, então vai lá, pode chamar o rei. E o Macbeth dá de doido, né? O rei? Vai chamar o rei? Vai chamar o rei. Bom, pumba, tá lá o rei morto. Tá lá o corpo estendido no chão. Tá lá o corpo estendido no chão, porque a Lady Macbeth deu um vinho batizado, famoso Boa Noite Cinderela. Pros guardas. Pros guardas dele. Isso. Guardas íntimos ali. E o Macbeth e aí é isso. Dali pra frente é só pra baixo, pra trás e pra baixo. E o Macbeth se precipita. Isso. Começa aí a precipitação, porque ele precisa fingir que também está tão surpreso quanto todos, tão abalado quanto todos. E, obviamente, os seguranças ali, os guardas, eles já acordam já meio ali dizendo, gente, isso aqui foi armado, sim. Né, a gente não ia dormir aqui depois de matar. E ele tá paranoico, porque ele acha que os caras ouviram. Eles falaram, porque os caras estavam meio bêbados, e ele fala assim, eu ouvi um falar assassino. Ele já tá paranoico. Ele já demonstra que ele não tá na dele. Isso. E ele já mata. Os dois. Os dois. Ele pega e mata os dois. Você fica, gente, mas... Eu demorei até pra entender que tinham sido mortos. Porque eu fiquei tipo, o quê? Oi? Então, eu achei que ia ser... Eu achei que, na verdade, ia ser muito fácil culpá-los.
Pra mim também, mas eu acho que ia ser mesmo. Eu também acho, então. E aí eu acho que vem a primeira surpresa de quem tá assistindo, porque você não espera. E ela não espera. Não, A ela Frances fica... McDormand é muito boa ela é nessa cena. maravilhosa, gente. Porque ela tá olha bem, pra ele. ela tá bem, ela tá bem. Ela é excelente. Eu tá amo bem essa mulher. tanto, Amo. num Nunca tanto. assisti um filme dela que eu não gostei dela. Impressionante. Gente, eu acho ela magnífica. E ela tá muito bem. Porque ela muito bem. olha pra ele. Essa cena, ela só olha pra ele. E você sabe, então, porque a produtora é ela e o diretor, né? Então quer dizer que quem escolheu o Denzel pra ser o Macbeth foi eles. Porque ela é produtora e o Denzel não é. Aí eu falei, danada. E ela só olha pra ele. Danada. Danada. Ela só olha e ela olha pra ele do tipo, o que você está fazendo? Você tá maluco, seu maluco. Exato, ela já olha pra ele com uma cara de, que é isso? O que você tá fazendo? De onde você tirou essa ideia de matar os guardas? Você querendo prevenir vai acabar se entregando, porque aí todo mundo diz, ué? Aí ele, não, sabe o que é? Que eu fiquei aqui muito emocionado. Isso. E o filho, né, o príncipe se toca. Ele fala assim, isso era pra estar na nossa boca e estar na boca do outro. E fala assim, então, mas quem se adianta... É muito boa essa fala. Cara, é muito boa essa fala. É inteligentíssima essa fala, que é quem se adianta a flecha, uma coisa assim, não é? É isso. E aí eles fogem. E aí todo mundo acha que quem matou foi o príncipe, né? No primeiro momento. Só que o príncipe fugindo e tá sendo procurado, possivelmente vai ser morto. Isso. Quem vai ser o rei é o Macbeth. Isso. Só que lembra do nosso amigo lá que ouviu a mesma coisa que o Macbeth? Que ele ouviu o quê? Ele ouviu que das bruxas. Que o Macbeth ia ser rei. E que os filhos dele, não do Macbeth, do banco, ia ser os próximos reis. Depois do Macbeth. E aí o Macbeth fala, bom, temos que matar esse cara também. E o filho. E os filhos, E aí, falei, pronto. O homem gostou do bagulho. Não, porque aí é isso. Basicamente, tudo se descontrola. É isso. Porque a lógica vai... É isso, uma coisa vai puxando a outra. Ele vai entrando basicamente na paranoia, porque aí ele decide matar o banco. E é muito bem feito o filme, porque no filme... E por isso que eu gosto de peça. Porque você não... Tem coisa ali que você não percebe lendo. Mas na atuação você percebe. Então, por exemplo... Eu acho que no filme eles fazem muito bem essa construção de que eles são amigos. Isso. Eles são amigos. Eles vêm, parece, de um lugar um pouco comum. Isso. E eles têm uma intimidade muito sólida, assim. Uma amizade mesmo, assim. E isso não tá dito, não é dito isso. Em momento nenhum eles dizem. Na peça também não se diz. Não. Mas você percebe pela atuação... Pelas situações que eles são colocados ali, Isso, pela situação, pelo gesto, pela maneira do corpo mesmo se colocar, o olhar, a feição, é muito marcado. Então eu acho muito marcado isso, assim, ele percebe, o banco percebe, ele dizia, eu tô na fila. Eu tô na fila, já morreu o outro, agora mais. Se tem alguma dúvida, ele tava ali junto com ele, então ele sabe. Porque o Macbeth fala assim, então quer dizer que eu matei tudo isso aqui, porque eu não tenho filhos, porque tem essa questão. Gira todo em torno, ele começa a entrar numas em torno disso. Ele diz, porque eu não tenho filho, então, e agora? Então quer dizer que eu fiz tudo isso, que eu manchei a minha alma para benefício de uma dinastia, do filho alheio. Não, mata todo mundo. Mata quem? Mata todo mundo. E aí ele manda 2 pessoas, e o banco mata mesmo, mas o menino não.
menino foge. Foge. Enquanto isso, ele vê as bruxas de novo. As bruxas estão mexendo com a mente desse homem, gente. Exato. Porque ele fica tão, né? Bom, primeiro que aí tem a cena do banquete. Isso. Que é essa cena que a gente falou. Essa cena é importante. Essa cena é muito importante porque eu acho que é nessa cena que a gente percebe que ali degringolou mesmo. Que ele tá tiruliruli. Porque eu acho que pra corte, os banquetes, essa encenação da corte que se faz nos banquetes é o que faz sentido para a corte. A finalidade da corte é fazer isso. É isso. E eu acho que se ali ele não faz isso, é um sinal de alguém que não está no seu eixo, né? Não está no seu eixo, assim, porque esse é o seu papel social, assim, isso é o propósito de você ser rei, é você cumprir com toda essa encenação que você precisa fazer. E se ele, nesse meio dessa encenação, degringola, é porque, de fato, tem algo muito errado acontecendo. E é ali que ele degringola, porque aí ele tá ali, ele mandou matar, ele tá ali, assumiu, tá, né, tá com aquela aquele medo inteiro de tudo desandar, e ele vê... avisam pra ele que mataram, né? Avisam, falam, o seguinte, foi fatality, foi de base. Foi isso, como é que fala? Foi de arrasta. Foi de arrasta. E ele tá ali, então, que bom, é isso, deu tudo certo, vamos lá, vamos comemorar, vamos pro banquete. Quando ele chega ali no banquete, ele vê o fantasma do banco. E ali ele sai do personagem do rei. Sai da personagem, ele não mantém a linha e começa a falar ali umas coisas, né? Tipo, você não vai me pegar, não sei o quê. Que pra quem tá vendo não faz sentido, mas, de novo, a Frances McDormand, como Lady Macbeth já dá aquela olhada... Do tipo... E aí ela se a olhada de mãe, pessoal... Sabe a olhada de mãe quando você fez alguma coisa muito errada e ela não pode te repreender em público? Puta merda. Ela faz essa olhada ela dá essa olhada pro Macbeth. Ela dá uma olhada do tipo, você tá... Se controle, você tá muito louco. Homem, se controle. Homem, se controle. Ponha a sua cabeça no lugar. E ele não consegue mesmo. Ele levanta, vai atrás. A cena do filme é muito boa também. É muito boa. Deixo aqui o parênteses. Assistam Orson Welles fazendo esta cena. Eu não lembro. Perfeita. Perfeita. É perfeita. Essa cena dele é assim, não tem ninguém que... Vamos ver, né? Espero ter mais uns aninhos de vida aí pra ver outras pessoas fazendo. Mas acho difícil alguém fazer melhor que ele ali, assim. Tá muito bem. Porque tá na cara dele a loucura, assim. E ele faz a cara de louco como ninguém, né? Nossa, ele faz muito bem. E ali a maquiagem tá muito bem feita também. Entendi. Tá bem teatral e tá muito bem feita. E ele aproveita muito bem as expressões que ele tem. Enfim, é muito lindo, assim, de ver a cena. E aqui o Denzel Washington levanta e vai atrás. Eu gosto da maneira com que a cena é montada, porque o que as pessoas estão vendo é um pássaro, uma espécie de um corvo. Não é um corvo, é um pássaro. E ele tá ali falando com aquela entidade, com aquele ser que tá voando, e todo mundo vê como um pássaro, mas ele vê como o banco. E tem esse momento, então, de confrontar esse ser que aparece para ele e que a corte percebe também
descredibiliza esse rei que está enlouquecido. Não Tiro, liro, li. Tiro, liro, liro. E assim, você já percebe que tem uns rumores, mas até então não tem muito uma confirmação de que foi isso mesmo que aconteceu, de que ele matou mesmo o Duncan. Mas tem um descrédito desse rei, que de fato o rei precisa transmitir segurança. E dá zero transmitida essa segurança. Assim, né? Normalmente pessoas em comando, né? De um governo precisa ser uma pessoa com credibilidade, né? Com firmeza, né? Que tenha coerência nas suas falas, né? Tudo como hoje acontece no mundo inteiro. Exato, né? Temos exato. Todos os líderes hoje são muito assim, muito coesos. Muito coesos. Né? Sem nenhum coerentíssimo. Sem nenhum tipo de vislumbre de demência. Paranoia? Então, paranoia. Num líder. Você acha? Não, tudo que um líder não é paranoico. É paranoico. E aqui... Então, assim, estamos falando de algo totalmente descontextualizado. Gente, século XVI. Exato, vamos contextualizar. Exato. Imagina. Tá maluca. De onde vocês tiraram? Imagina. E aí, bom, a partir dessas aparições, né, ele quer manter isso... Ele quer se manter no poder, então ele acaba pedindo para as bruxas ali revelar o futuro dele, para ele entender o que pode acontecer, né? E aí vem uma segunda, né? E aí vem essa segunda profecia, né? Que é falada toda em enigmas. Como todo oráculo que se preze. Como todo oráculo decente. Não é mesmo? Que é para dizer assim, não, mas eu falei, você que não entendeu. Você que não entendeu. É isso. E aí ela diz que ele não precisa se preocupar, porque ele só vai cair quando a floresta de Birnam se mover até Dunsinane, que é onde ele tá, que é isso. Ali o castelo, digamos, do rei. E então, quando e só um homem nenhum homem nascido de mulher. Isso. E isso para mim é uma maluquice, né? Pois é. E eu demorei, assim. A entender. Eu demorei. E aqui tem algo do século mesmo. Não, porque qual que é a ideia? Porque a cesariana, a gente tem essa ideia da cesariana e tal. Isso, exato. Que é essa coisa que todo mundo faz, né? Mas o que para eles não era um homem nascido de uma mulher, era que não tinha o parto normal. Isso, não era nascido de uma doula, de uma parteira. Assim, na verdade, que não era nascida... Da vagina. Da vagina, Que não passava pela vagina. E eu falei, cara, como assim um homem que não é nascido de uma mulher? Entende? Não, exato. E aí eu fiquei, aí quando eu entendi, eu falei, nossa, Shakespeare, pelo amor de Deus. Aí você forçou a amizade. 1606, entendeu? Tá tudo bem. Você passa aquele porrinho básico, mas na hora eu fiquei tipo, tava indo tão bem, tava indo bem, tava bem. Mas, né? E acaba sendo o Macduff, né? Porque ele, com essa maluquice dele, ele se torna um rei extremamente tirânico e violento. Então ele vai matando todo mundo que ele vê pelo caminho. E aí ele mata toda a família do Macduff. Ele vai matando todo mundo. Todo mundo que ele... Que é um desafeto, ou que pode descobrir. Novamente, hoje em dia isso não acontece. Não. Hoje não. As pessoas são mais coerentes hoje, né? Muito. Matar um inimigo. Nunca, jamais. Nem existe. Diziam que antigamente tinha gente que era paga pra fazer isso. Você acredita? Sério, paga, ganhava dinheiro pra fazer ganhava isso. dinheiro.
Você acredita nisso? Jura? Tinha o nome de Sicário até. Sicário, meu Deus. Que nome estranho, inclusive. Estranho, né? Pois é. Tinha gente que era pago pra matar. Você acha que um negócio desse pode acontecer? Nunca. Não. Vamos 1600, André. 1606, gente. É isso. É só isso que a gente... Desculpa a gente trazer essas coisas aqui pra vocês. Mas por isso que tem que ficar contextualizando. Isso, sempre. A gente contextualiza sempre. E aí... Bom, e aí no final, o Macduff acaba descobrindo que a família foi massacrada, que matou os descendentes. Matou todo mundo, enfim, passou a régua em todo mundo lá. E, bom, qual é o fim dessas duas personagens tão ambiciosas aqui na peça? Lembra que a gente falou que a Lady Macbeth, ela sabia muito o que ela queria, então, mas quando ela estava consciente, essa mulher começou a ficar o quê? Sonâmbula. Isso. E aí ela começa a andar pelo castelo, falando um monte de coisa que ela não deveria falar. E num desses acessos de culpa que ela está sentindo, porque na verdade é isso, é um remorso, uma culpa, enfim... Ela, sonâmbula, ela se mata. Então, o próprio... E aqui, gente, eu vou falar uma palavra completamente desconectada do contexto. O subconsciente dessa mulher agiu. O Shakespeare falou em subconsciente? Não. Não, mas é isso. Mas é isso. O ato em si é esse. Do inconsciente, do subconsciente, determinando a condenação da pessoa. É isso. Porque ela é uma bela de uma imagem. Eu acho uma bela de uma imagem metafórica, assim. Sim. Acho bem interessante. Porque é uma predição muito, muito rica do que a gente hoje entende da nossa mente, dos estudos. Muito interessante, porque é o que acontece mesmo. A pessoa tá corroída em culpa, em uma culpa inconsciente. Então, é algo que ela nunca admitiria em sã consciência, assim. E aqui eu acho que é um pouco mais que isso. É ela não consciente se punindo, punindo o que ela fez conscientemente. E não a coisa do matar. Não, é essa coisa do gênero. Eu acho que ele ainda tá aqui. Sim, entende? Também acho. Essa condenação dessa mulher que... Eu acho que ela tá aqui. Esse resquício de sua própria natureza que foi lá e armou pra ela. É isso. Nossa. E o Macbeth perde a cabeça. E aqui não é de forma metafórica. Ainda. Aqui aí não é de forma... Ele vai perder a cabeça de fato. Né? Vai. Porque decapitado mesmo. Ele vai ser decapitado, né? Então ele acaba morrendo. E aí o que eu acho que uma das frases mais quando a Lady Macbeth morre, eu até coloquei aqui para falar, que é uma das frases mais conhecidas, porque depois também vai dar título a um texto muito famoso, né? Que é o seguinte: chegam para ele e falam para ele que ela se matou. Né? E aí ele fala: ela deveria ter morrido mais tarde. Haveria um tempo para uma tal palavra. Amanhã e amanhã e amanhã. Arrastam-se nesse passo miúdo dia após dia, para a última sílaba do tempo narrado. A nós tolos, todos esses ontens iluminaram o caminho para o pó da morte. Apaga, apaga, lume passageiro. A vida não é mais que uma sombra errante, um mau ator que se pavoneia e se aflige no seu momento sobre o palco. Então, nada mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Excelente. O Macbeth, ele tem alguns textos, né, alguns trechos muito famosos, né,
tem algo do que está feito, que também é daqui. A do Bubbles, do caldeirão das bruxas, que, na verdade, acho que é do Harry Potter, acho que é do primeiro, a Câmara Secreta, não lembro. Não me lembro. Esse texto é usado na trilha sonora, se não me engano, do primeiro filme. Eu acho que é do primeiro filme. São textos que estão por aí, assim, sempre aparecendo, de alguma forma. Sim. E ele fala, e de fato, né? Porque a gente está aqui quando ele fala esse texto no filme, e que tudo se apaga, né? E fecha para depois ele já tá lá na luta e tal, é muito bonito. Gente, esse filme ele é muito bonito, assim, eu acho que todo mundo tem que ver mesmo. Também acho. Enfim. E bom, ele perde a cabeça. A floresta se move. A floresta se move. E como que a floresta se move? Eles decidem, eu achei isso muito legal também, porque eles decidem como eles estão ali cercando o castelo e já sabem que o Macbeth também está totalmente insano, eles têm a sacada de que como existe ali um vão entre o trem e a plataforma, entre a floresta e o castelo, eles falam, arranca então os galhos, fica todo mundo cheio de galho, pra gente se disfarçar, né? Um acobertamento, né? Uma camuflagem. Então eles vão se movendo. E aí alguém vira pro Macbeth e diz, você não vai acreditar. A floresta está se movendo. E aí ele se toca, né? Assim, é isso, né? É agora. Tipo, acabou. Acabou, é agora. Vem aí. E aí, bom, ele perde a cabeça, arranca a cabeça dele e o príncipe é coroado e é isso. E acaba a peça. Fim dessa peça leve, tranquila. Sem sangue. Muito antiga, que não tem diálogo nenhum com os dias atuais. Nada. Não existe mais bruxo, não existe rei, nada. Não. Isso não faz sentido, mas é legal ver. É legal. É legal pra gente ver a ambição das pessoas, como era. Como era. Um horror. Bom, pra quem ficou interessado no filme, o filme ele é da Apple, né? Isso. Então dá pra assistir lá, chama A Tragédia de Macbeth, que é de 2021. Muito bom. Excelente, como a gente falou, os atores que fazem o Macbeth e a Lady Macbeth. Enfim, já tecemos aqui todos os elogios, mas acho que vale muito a pena. Muito. Porque estão maravilhosos. Esse deu um prazer imenso assistir. Não é? Foi muito bom. Nossa, sim. Foi um prazer imenso, sim. Muito Aquele bom. filme que você termina e fala, nossa, gente, obrigada. É isso. Obrigada, meu Deus. Obrigada, ainda bem que eu assisti esse filme na minha vida, assim, que eu tive a oportunidade de ver, porque é muito bonito mesmo. É isso, e é muito recente, assista. É recente, muito bem atuado, tá todo mundo muito bem. Isso. Eu achei todos muito bem. Eu também. Não teve nenhum ali que destoou. E é muito prazeroso, assim, dá um prazer assistir, vocês vão ver. Porque ele é artístico, é isso. Então tem umas cenas bonitas e eu acho que ser a McDormand, eu acho que confere uma outra camada. Porque normalmente a Lady Macbeth, ela é feita por mulheres mais jovens. No Orson Welles Então, porque existe essa coisa desse rei jovem, porque ele é um homem jovem, que vai ter filhos, e enfim. E ser essa mulher mais velha, eu acho que também traz uma outra, e ele ser esse homem mais velho, traz uma outra leitura. Sim. Incrível. Então eu achei, assim, excepcional, assim. Também achei excepcional. E tal. É isso. E aí, Gabi, a pergunta que não quer calar. Temos, Andréia. Olha só, mais um Bill
Entregue. Olha. Entregue. Feito. É isso. E aí, Gabi? Se o povo for assistir ao Bill, for ler, quiser indicações de mais Bill, quiser falar com a gente, pra onde que o povo pode escrever pra nós? Gente, comenta no nosso post, manda uma cartinha pro nosso e-mail, pro livrosemcartaz@portalrefil.com.br, que a gente ama uma cartinha. Ama. Ou, se você é pra Frentex, segue a gente no nosso Instagram, que é o @livrosemcartaz_. Aproveita pra comentar, pra mandar pros amigos, pra compartilhar no story, pra falar com a gente. Estamos lá, estamos em tudo. Estamos em todos os lugares. É isso. Quase onipresentes. Quase. Aí, o episódio passado foi sobre o episódio 100. Esse é o 101. Mas aquele lá foi o 100. E aí, muita gente mandou mensagem pra gente. E aí, eu vou ler algumas mensagenzinhas aqui que a gente pegou. As commemorations. Lá no YouTube, quem poderia estar lá no YouTube? A nossa querida. Estava lá e falou o seguinte: vocês fazem o ouvinte se sentir íntimo de vocês, como no encontro de amigas. É porque é, mãe. Vocês querem saber como é o encontro de mim e de Andréia? É assim. Assim, outros temas, Também aí também não dá, não né? Dá. Tem outros temas, Tem. Mas é exatamente o que vocês estão ouvindo aqui. É isso aqui. É isso. Não fechamos nenhum assunto. Não. É que aqui a gente fecha, que a gente é obrigada a fechar. Que a gente é obrigada. Mas não é também assunto. Nenhum episódio é curtinho, reparem. Não dá jamais. 40 minutos. Não. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Mas é isso, e que bom. É muito bom. Tem uma imagem antiga que você me fez lembrar, quando eu só ouvia podcast na época, que é um menino que ele fala assim, colocaram na internet. Eu vou ver se eu acho e eu vou deixar no post. Que era algo do tipo... toda vez que eu escuto podcast, eu me sinto assim. Então tem um cartaz com 2 meninas conversando e tem um rapaz sentado do lado, também fingindo que está conversando com as moças do cartaz da propaganda. E eu acho que é meio isso, assim, quando a gente tem uma afinidade com o podcast que a gente está ouvindo, né? Sim. Eu acho que é meio assim, a gente tá meio total ali, isso, é um encontro ali. É muito legal. Bom, lá no Spotify, 2 pessoas muito desconhecidas. Totalmente, não sabemos. Quem serão? Também comentaram. Um tal de Bruno Laganá comentou o seguinte. Veio dizer. Eu, como participante mais frequente, venho dizer apenas obrigado pela dedicação. Tenho um orgulho imenso de ter o Livros em Cartaz dentro do Refil. Ai, a gente que agradece ter esse, como diz a Andréia, puxadinho. Porque, de fato, né? Estamos aí, 101. E aí, Baconzitos complementa. Eu, como participante mais fuleiro, que faltou em todas as vezes, quero deixar bem claro. O Baconzito sou eu deles, né? Por quê? Porque o Baconzitos nunca conseguiu vir. E eu também nunca consegui estar com os meninos, gente. É isso. Todo podcast tem que ter o seu Baconzitos específico, entendeu? Aí ele coloca aqui, eu como participante mais fuleiro que faltou todas as vezes, quero deixar bem claro que a minha ausência só melhorou a qualidade do programa. Ah, não, isso eu não vou concordar. Vocês fazem um trabalho incrível, o orgulho é pouco. Muito obrigado, mas é mentira. Querido demais. É mentira, totalmente. Mentira. Aí lá no Instagram, tivemos alguns comentários. O Logan tava lá ouvindo agora mesmo, logo que saiu, ele colocou. Aí o Thiago Peixoto também, parabéns meninas, sucesso, muito, muito obrigada. Obrigada, Thiago. O Vinícius Ribeiros colocou parabéns! Parabéns! Obrigada, Vini. E um sujeito chamado Luiz Gustavo. Alguém que eu quase não conheço. Que Gabi não conhece. Gabi não conhece. Muito parabéns pelo 100º episódio. Muito obrigada, muito obrigada. Gugu. Fofo. Ele é.
E é isso, gente. Muito obrigada. Isso aqui, eu sei que tem muita gente ouvindo e que também não mandou mensagem. Sim, mas sim. eu espero que vocês se sintam representados aqui por essas mensagens que a gente leu. Estamos juntos. Tá todo mundo junto e unido. Super. Muito obrigada por tudo e por essa... a gente fica muito feliz com esse carinho todo, né? Sim. Que a gente Demais, ia estar fazendo. Mas com carinho ele é melhor feito. Muito melhor, acho incomparável. Acho muito isso. melhor, muito melhor. E é isso, e bom, os agradecimentos são sempre aos meninos do Portal Refil, que como a gente sempre diz aqui, nos deram o quê? Esse puxadinho. Puxadinho. Que a gente leva aqui a cada 15 dias. Pensem em ser o quê? Um apoiador da gente. Olha só. Pois é, vem aí. Vem aí. Pode ser que vocês percam alguma coisa, porque eu e Gabi, a gente tá aqui nos degladiando em algumas coisas. Estamos aqui, exato. O que vem aí não vem. Sabemos. Em algum momento, talvez venha. Pode ser que, né, assim, sendo patrão, né, mandando na agenda, alguma coisa. Exato. Pode ser que a gente faça alguma coisa aí. Vamos lá, vamos ver. Certo? Então, dá lá um Cascai pra nós, vai estar aqui, link no post. Paga um cafezinho pra nós. Isso. A água tá cara, o café tá caro, tá tudo caro. Tá tudo caro. Vai ficar pior. Vai. A pessoa vai ficar melhor. A pessoa tá otimista. Vai ficar melhor, Teste do otimismo. Você tá falando com base em que você está dizendo uma coisa Eu dessa? não sei, menina. Você acredita? Que coisa. Poxa, fica aí jogando olho gordo. Tá tudo dando tão certo. Tudo caminhando perfeitamente. Tudo. Não sei eu, hein? Eu tinha um joguinho antigo, olha, já era pra gente ter terminado, mas eu preciso falar isso. Tinha um joguinho antigo chamado Lemmings. Você lembra desse jogo? Não lembro. Depois você procure. Procurarei. A impressão que eu tenho da gente, assim, que a gente tá indo pra um... Como é que é o nome? Lemmings. Depois eu vou deixar aqui um trailer, alguma coisa dos Lemmings pra todo mundo ver. Sei sim. Eu acho que a gente tá nesse caminho aí. Só você. Tá mesmo. É isso. Tá, é isso mesmo. Ai, gente, André, fiquem olha, bem. O que foi? Ser amiga do André é uma experiência. No nada Lemmings, realmente, nossa. Não é, gente? Ai, André, muito bom. Gente, fiquem bem. Fiquem bem. Não corram para o abismo. Não, né? não. Deixa os Lemmings. Fiquem bem, entendeu? Isso. Cuidem-se. Vamos ficar aqui na nossa comunidadezinha bonitinha. E nosso podcast. Todo mundo aqui. Lendo nossos livrinhos, vendo nossos filmes. É isso. Um beijo pra todo mundo. Cuidem-se. Um beijo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.